Olá, seja muito bem-vindo à nossa palestra sobre quais são os documentos que a administração pública sempre exigirá da minha empresa quando eu participar de uma licitação. Essa é uma dúvida muito comum. Quais são os documentos mínimos, que toda licitação costuma exigir? Porque existem alguns documentos que nem mesmo na hipótese de contratação direta sem licitação seria possível a gente deixar de exigir. Então, alguns documentos, eles são sempre necessários, essenciais e não são dispensados. Então, se você vai participar de uma licitação para venda de produtos, serviços ou obras, alguns documentos eles são imprescindíveis, obrigatórios, e o edital, o instrumento convocatório, sempre vai exigir essa documentação mínima em relação à sua sociedade, à sua empresa. E então, na palestra de hoje, eu vou trazer aqui para vocês qual é a documentação mínima. Lembrando que existe um rol de documentos, que é o rol máximo da Lei 8666, que pode ser exigido para fins de licitação, e um rol mínimo que não pode, de forma nenhuma, ser dispensado. Lá na Lei 8666, nos artigos 27 seguintes, a gente vai encontrar qual é a documentação que pode ser exigida para fins de participação em licitações públicas, tá? Essa seara de documentos, nós costumamos dividir nas seguintes searas. Primeiro, habilitação jurídica, depois regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Pois bem, eu vou então só explicar cada uma dessas searas, para que elas servem, e depois a gente vai entrar aí nessa documentação mínima que não pode de forma nenhuma simplesmente deixar de exigir em licitações. Pois bem, então, lá no artigo 28 que nós temos acesso a todos os documentos que podem ser exigidos para fins de habilitação jurídica. Pessoal, resumindo, a habilitação jurídica nada mais é do que a possibilidade daquela sociedade firmar contratos com o poder público. Então, a gente vai verificar se, por exemplo, aquele empresário é empresário regular, se ele tem a possibilidade de firmar contratos com o órgão que está fazendo a licitação, que vai ser o seu órgão contratante. É simples, basta imaginar que não é possível administrar faça uma contratação, por exemplo, com um vendedor de cachorro-quente ambulante que não está regularizado, não foi formalizado, não tem como fazer, não é uma pessoa que existe para firmar contratos com o poder público, Ela não pode firmar essas contratações porque não é um empresário regular, não é um empresário devidamente formalizado, tá? Então, essa documentação de habilitação jurídica, ela vai trazer a possibilidade da empresa firmar contratos com o órgão público. Depois da habilitação jurídica, no artigo seguinte, que é o artigo 29, a gente encontra a documentação de regularidade fiscal e trabalhista. Então, aqui, na verdade, a gente vai verificar se aquela empresa, aquela sociedade é um contribuinte que está regular perante o pagamento dos impostos, da sua Seguridade Social e também em relação à Justiça do Trabalho, com uma certidão específica que a gente solicita para fins de regularidade trabalhista. Na sequência, lá no artigo 30, a gente encontra a documentação para qualificação técnica. Qualificação técnica, pessoal, está sempre conectado àquela empresa ou aquele profissional responsável técnico por aquele serviço já ter realizado anteriormente serviços similares ao que a gente está licitando. Então, aqui que a gente vai encontrar alguns requisitos em relação a atestados de capacidade técnica, comprovando que já prestou serviços similares, declarações de que a empresa, se vencer o contrato, ela terá o pessoal técnico, os equipamentos necessários para executar aquele serviço, aquela obra. Quando a atividade exige algum tipo de registro ou inscrição em uma entidade profissional competente, a exemplo de obras e serviços de engenharia, que tem os cadastros, os registros no CREA ou no CAL, esses conselhos de entidade profissional competente. Então, dependendo da atividade,
é no artigo 30 que a gente tem as exigências para qualificação técnica. E por fim, no artigo 31, a gente encontra a documentação para qualificação econômico-financeira, que simplesmente é verificar a saúde financeira daquela empresa. Via de regra, aqui numa licitação, a empresa ela precisa prestar o serviço e ela só recebe depois. Então, por exemplo, 30 dias a cada execução, a cada parcela que é executada. Então, não é que nem acontece entre particulares, por exemplo, que você vai até o mercado, compra seu produto, já paga no caixa e leva para casa. Aqui não. Aqui a gente tem que prestar o serviço, entregar o bem e receber só depois. Por isso que a gente precisa ter um mínimo de saúde financeira, dependendo do objeto, para comprovar que a gente vai dar conta de executar o serviço e receber no prazo de pagamento, administração, regra geral 30 dias após cada execução. Então, a gente tem que ter aí um caixa, uma saúde financeira para arcar com esse tipo de contrato administrativo. Bom, o que eu tenho para falar para vocês, né? Qual é a documentação mínima, o que a administração sempre vai exigir quando você participar de uma licitação em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. Prestem atenção. Então, a Lei 8.666, nos artigos 27 seguintes, traz um rol máximo de documentos, né, exclusivamente um rol máximo de documentos que podem ser exigidos para participar de licitação. Agora, o que a administração não pode deixar de exigir, o mínimo necessário é a documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, ou seja, em relação aos artigos 28 e 29 da Lei 8.666, a administração sempre vai exigir aquela documentação mínima necessária. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de habilitação jurídica, no artigo 28, RG, se for participação de pessoa física, ou o registro comercial da empresa, ato constitutivo, contrato social. Então, são esses itens, no caso de pessoa jurídica, né, que vai comprovar que aquela empresa ela vai poder firmar os contratos, que a gente vai analisar qual é o objeto social da empresa, se a atividade que a empresa desenvolve está compatível com o objeto da licitação que eu vou licitar. São todos requisitos de habilitação jurídica, eu não posso deixar de exigir. Eu não posso fazer uma licitação e não exigir da pessoa jurídica o seu ato constitutivo, o seu estatuto, o seu contrato social. Que mais? No caso também de habilitação jurídica, lá no inciso 5, a gente tem a previsão que se for uma sociedade estrangeira em funcionamento do país, quer dizer, a sede fica na Alemanha, a sede fica nos Estados Unidos e tem uma filial aqui no Brasil, e essa filial também tem um decreto de autorização do Poder Executivo. Então, é um requisito que a gente vai exigir no caso de participação de sociedades estrangeiras em funcionamento no país. Se não for, se for uma sociedade, não é uma sociedade estrangeira, esse requisito você simplesmente não vai precisar entregar, né? E também, com base no artigo 28, inciso 5, existe a possibilidade, dependendo do tipo de objeto, de exigir um registro ou autorização para funcionamento no órgão competente. Isso daqui vai depender do tipo de objeto. Por exemplo, um laboratório que vai vender medicamentos, eu não posso simplesmente abrir um laboratório e começar a comercializar um medicamento. Para esse tipo de objeto, é necessário sempre uma autorização de funcionamento expedida pela Anvisa. Isso está na própria lei número 9.782 de 99, lá no artigo 7º, inciso 7. Então, é uma previsão de uma lei especial que é exigida por conta do artigo 28, inciso 5, dependendo do tipo do objeto. Se o objeto requisitar um registro ou uma autorização em órgão competente, Anvisa, IBAMA, dependendo do objeto, vigilância sanitária. Então, a gente vai colocar no edital qual é o documento, qual é o órgão e qual é o fundamento legal da exigência. E aí, a empresa também terá que entregar essa documentação, tá? Então, essa é uma documentação de habilitação jurídica que eu não posso deixar de exigir, tá? A depender do caso, porque de acordo com alguns tipos de serviços, a gente vai ter essas leis esparsas que determinam a necessidade de um registro, de uma autorização num órgão competente.
Então, a habilitação jurídica sempre vai ser exigida da sua empresa. E também a regularidade fiscal e trabalhista. Então, lá no artigo 29, a gente vai iniciar o dispositivo com algumas exigências de regularidade fiscal. Quais seriam elas? Primeiro, seria o CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, no caso da participação de pessoa jurídica. Pelo artigo 29, inciso 2, o cadastro de contribuinte. Então, dependendo do objeto que você vai licitar, que a administração vai licitar, se for, por exemplo, no caso de obras ou serviços, está sujeito ao ISS, e no caso do imposto sobre serviço, seria o município competente para esse recolhimento. Então, aí, esse contribuinte tem que ter o seu cadastro de contribuinte no município, na prefeitura. E se for compras, sujeito ao ICMS, aí o cadastro é no estado. Então, a empresa vai ter um cadastro estadual, onde ele vai ser o contribuinte para recolhimento do imposto em relação ao comércio, em relação à compra e venda. Pelo artigo 29, inciso 3, aí a gente entra nas certidões de regularidade fiscal. Então, eu tenho primeiro o cadastro no contribuinte, onde a empresa ela recolhe os seus tributos, dependendo se é serviço, dependendo se são compras, né? Então, se for serviço, a gente já viu aqui que é do município, e se for compras, o cadastro no estado. E aí também as certidões, pelo artigo 29, inciso 3, a gente vai ter a certidão primeiramente federal, que sempre tem que ser exigida. A certidão federal, ela vai trazer a regularidade daquela empresa com os tributos federais, a dívida ativa da União e o INSS, que desde novembro de 2014 também está contemplado nessa certidão federal, que a gente tira lá no site da Receita Federal. Então, no site da Receita, o nome da certidão é Certidão de Débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. A gente tira no site da Receita com o CNPJ da empresa. Essa certidão sempre vai ser exigida, né? Não tem como a gente deixar de exigir a certidão federal. E além disso, nós temos as certidões estaduais e municipais relativo à sede, né, do fornecedor, ao domicílio do licitante. Então, por exemplo, uma empresa que é sediada em São Paulo, né, e em relação a um objeto que é compra, ela tem, então, a sua certidão estadual relativa àquele estado, no qual ela tem o seu domicílio. E aí, dependendo de cada estado, essa certidão ela pode ser tirada de uma forma. Pode ser tirada diretamente na internet, ou na Secretaria dos Negócios da Fazenda, que eles podem tirar diretamente, então, no local. Aqui em São Paulo, a gente tem o site da Dívida Ativa PGE, que é o site onde a gente consegue obter essa certidão do estado. E, além disso, nós temos a certidão municipal para aquela prestadora de serviços, que vai ter a certidão no município no qual ela é localizada. E aí também, dependendo do município, essa certidão geralmente é retirada pelo site da própria prefeitura. A gente consegue tirar a certidão mobiliária pelo site da prefeitura, ou se for um município muito pequeno que não tem esse serviço pela internet, pessoalmente, na prefeitura a gente tem acesso à nossa certidão relativo aos débitos mobiliários, tá? O que nós não vamos exigir nunca é a certidão negativa de débitos imobiliários, porque isso não interessa para a licitação. O que interessa são os tributos mobiliários, tá? Não imobiliário, porque, em primeiro lugar, a empresa ela pode ter o aluguel do local onde ela realiza os seus trabalhos, né, da sua sede, e ter convencionado que o aluguel vai ser pago pelo próprio proprietário, e se de repente esse proprietário tiver qualquer tipo de atraso ali nos impostos daquele imóvel, não é isso que vai fazer a empresa sofrer aqui uma inabilitação. Por isso que a gente pede somente mobiliário e nunca a certidão imobiliária, perfeito? E por fim, em relação à regularidade fiscal, a última certidão seria a certidão do FGTS, lá pelo artigo 29, inciso 4, é o certificado de regularidade do FGTS, CRF, e a gente obtém no site da Caixa, www.caixa.gov.br, que seria então a última certidão de regularidade fiscal. E o último dispositivo do artigo 29, que é o inciso 5, traz
a certidão negativa de débitos trabalhistas, que esse documento é um documento de regularidade trabalhista e a gente tira no site do TST. De forma gratuita, a gente obtém essa certidão. Então, essa documentação, pessoal, mínima que os órgãos vão exigir da sua empresa. Mínima, mínima, mínima. Então, se for uma licitação para uma compra de entrega imediata, essa documentação mínima. Agora, a depender do caso, será necessário também, para que o órgão tenha uma segurança maior, que ele exija da empresa documentos de qualificação técnica e econômico-financeira. Então, observe que qualificação técnica e econômico-financeira a gente pode dispensar dependendo do caso. Se é uma licitação para pronta entrega, que não tem ali nenhum risco futuro, né? Então, o órgão ele poderia dispensar documentos relativos à qualificação técnica e econômico-financeira, jamais em relação à habilitação jurídica e em relação à regularidade fiscal e trabalhista, tá? Agora, dependendo do objeto, são serviços continuados, serviços com cessão de mão de obra, que tem aí um risco maior na execução, o órgão vai sim exigir tanto qualificação técnica quanto qualificação econômico-financeira da sua empresa. E aí estará restrito aos documentos previstos lá nos artigos 30 e 31 da Lei 8.666, onde ele vai poder fazer todas as exigências que existem lá. Tá? Então, atestados de capacidade técnica da empresa, do profissional competente, o registro ou inscrição do profissional no caso da atividade assim exigir, e documentos, além da qualificação técnica, também documentos de qualificação econômico-financeira, balanço patrimonial. Então, uma série de documentos, todos elencados, todos previstos na Lei 8.666, que eles poderão exigir dependendo do caso. Perfeito? Bom, pessoal, então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, mas se você quiser se profissionalizar, aprofundar os estudos a respeito desse tema, nós temos um curso à distância denominado Documentos para participar em licitações, né? Documentos de habilitação para participar em licitações, onde a gente vai aprofundar cada um desses documentos de forma detalhada, todo o rol, e aí você vai ter um aprofundamento, conhecimento muito mais detalhado a respeito de toda a documentação que pode ou não ser exigida para fins de licitação. Muito obrigada pela participação na palestra de hoje e a gente se vê nas próximas palestras. Um grande abraço!